Letícia. Olá, doutor Del, que prazer receber você aqui na minha página. Desde já agradeço muito que você topou comigo essa jornada, né, de levar mais conhecimento, mais autoconhecimento para as pessoas, porque é isso que gera paz na mente, né, doutor Del? Se Sim, apresenta, sim. por favor, para a gente conhecer melhor. Então, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, para a gente poder conversar sobre esse tema, que para mim ele é um tema muito caro. Eu sempre que falo de culpa e falo do passado, para mim é quase impossível não falar da minha própria história, né? Que ela está imbricada aí até dentro da minha própria pesquisa, né? Eu, quando eu falo de mim, eu falo da minha história um pouco, que eu tive uma infância muito complicada, né? Pais separados, é, 9 anos de idade, eu tive ali quase a experiência de morte, né? Que eu tive, foi descoberta uma agulha de costura dentro do meu braço, uma coisa surreal. E aí eu fui fazer essa tal cirurgia e praticamente quase morri, né? E aí consigo recuperar, saio da minha cidade, de Minas Gerais, e vou para Belo Horizonte, e aí volto, e ali eu já comecei a experimentar essa questão que eu falo da culpa ligada ao vazio existencial, ao buraco na alma, essas grandes perguntas que tangenciam a alma humana, né? E aí volto e sou reprovado na escola. Então, eu fiquei 3 meses, voltei, fui reprovado, então eu já tive ali a perda de ver meus colegas indo para outra turma e eu não entendendo muito bem, voltando de uma cirurgia, perdendo os amigos ali que eu tinha do meu redor, e aí no mesmo instante eu presenciei uma cena que vai marcar a minha vida durante muitos anos, que foi o meu pai indo embora, e a cena que eu fiquei muito tempo foi ele recolhendo as roupas molhadas no varal, colocando na mala, pegando ainda a do guarda-roupa seca e indo embora. E isso eu fui passar, então, minha adolescência inteira e um pedaço da minha juventude sem ter o contato com meu pai. Então, isso também foi desenvolvendo a culpa, né, que hoje eu entendo que é a fragilização do meu eu, por isso que a gente trabalha essa questão do eu fraco, né? E fui meio que acarretando perdas, embora eu brinco que, como é uma experiência de muita pobreza, então o futebol, ele meio que me salvava, né? Porque o lúdico ali de estar brincando e tal, eu usava realmente o futebol ali para sair um pouco dessa realidade tão dura que eu vivia e tal. E assim foi. E eu poderia ir traçando aqui várias experiências que eu fui vivendo, até que, em determinado momento, a gente monta ali uma pequena estratégia, seja, tá, óbvio, como um garoto pobre, você é jogador de futebol, então é o caminho natural. E realmente eu jogava bem, diziam os colegas, e aí eu fui para um time, fui convocado para a seleção da minha cidade para disputar o campeonato mineiro de juniores, aí era a grande chance que a gente tinha de ser visto pelo Atlético, Cruzeiro, América e outros times do Brasil também. E, conclusão, faltando 3 meses, 2 meses para o campeonato começar, vou lá e torço o tornozelo, sou cortado, mais uma frustração. E Mais uma assim, é culpa. mais uma culpa, né? E, e aí, ok, recuperamos, montamos ali uma estratégia, família e tal, e aí eu faço o curso técnico em Química, e as coisas começam a melhorar, aí eu consigo um trabalho, então, um estágio numa multinacional na área de Química, e consigo o emprego, tudo certo, aí mais uma pancada. Só que essa necessariamente não foi tão ruim, embora tenha sido, porque nesse mesmo período eu vivenciei uma experiência de espiritualidade muito forte, de encontro e tal, e no mesmo tempo eu tinha uma memória meio familiar ali dos amigos, de muita solidariedade. Então, de alguma forma, eu comecei a ter um conflito interno entre a química, que eu estava bem no laboratório, mas dentro desse laboratório, o chefe um dia me chamou e falou, cara, realmente você faz o seu trabalho legal, mas você parece que gosta mais é de gente. E você
resolve os conflitos familiares aqui, você, de vez em quando, até liga para a esposa de pessoas aqui do trabalho que estão com problema e tal. Cara, eu acho que aqui não é seu lugar, não. Falei, mesmo? Aí eu fui demitido, entendeu? E aí eu fiquei dentro de mim, uma culpa. mais uma culpa. E aí eu fiquei dentro de mim meio que um misto ali, sabe, de tristeza, porque, tipo assim, eu morava num lugar que chamava-se Morro dos Cabritos. E eu tinha memória do dia que eu subi esse morro com o meu jaleco branco da empresa, sabe? E assim, aquela comunidade toda olhando, dizendo, ele venceu. E aí eu teria que chegar agora lá com o jaleco na mão, sem... Então, a culpa, o medo, tudo que você trabalha, né? A gente trabalha. E ok. E aí ali eu comecei com minha família, eu tinha uma relação com a igreja na época, e aí a gente decidiu decidir que não, é isso mesmo, eu amo pessoas e não tem conversa. Mudei para o Rio de Janeiro, vim para o Rio de Janeiro estudar, e aí fiz graduação, pedagogia, fiz graduação em teologia, educação, uma série de coisas. E aí isso confirmou, cara, é isso mesmo. Acabou, eu amo pessoas e tal. Só que a opção que eu fazia, e eu não sabia disso, das minhas escolhas no Rio de Janeiro, com quem eu trabalhava, eram sempre pessoas no limite da dor. Entendeu? Era sempre assim. Então eu fiquei no centro do Rio, eu ouvia muito. E aí depois, um dia, eu falei, cara, eu não dou conta disso. Então eu tenho que ir para a pesquisa. A prática e a pesquisa. Aí eu fiz o mestrado, e aí no doutorado eu decidi trabalhar dentro de uma favela. Falei, eu quero ouvir, e aí eu me conectei de novo com tudo que eu vivi. Olha que coisa fenomenal. Gente, tô arrepiada aqui. Aí eu me conectei com tudo que eu vivia, e assim, cara, eu vou te falar, era muita dor, mas era um dos melhores momentos da minha vida. Como é que você explica esse paradoxo? Como? Fala pra mim, Del. Como Entendeu? que explica isso? Não, aí, assim, só que ao mesmo tempo, eu entendia que eu precisava de mais, sabe? Eu entendia isso, porque eu amava muito a prática, porque eu nunca vivi com o privilégio de só estudar, então eu amava muito a prática, mas eu tinha a pesquisa, né? Porque eu já estava no doutorado. E aí, um dia, a minha chefe disse para mim, ó, você tem que ir embora do Brasil, porque aqui não tem mais nada para você, você tem que viver uma outra experiência e tal, e assim eu fiz a pesquisa e voltei. Aí minha mente explodiu de vez, tipo assim, explodiu de vez, de saber o que eu queria, mas ao mesmo tempo eu tinha que unir um pouco espiritualidade, mas não era bem isso, era área de sustentabilidade, né? Porque aí eu fui atrás de um segundo doutorado em sustentabilidade, aí foi que o negócio aconteceu, de fato, para você entender tudo isso. Por quê? Eu falo, caraca, é isso mesmo, a minha intuição está muito certa de que a gente precisa unir ciências humanas com ciências exatas e construir alguma coisa que é nova, que não existe, entre aspas, para o novo mundo que está nascendo. Então, era essa a minha busca, entendeu? Era essa. Então, por isso eu fui para um caminho, um período de ciências humanas, depois fiz uma pós-graduação em mudanças climáticas e projetos sustentáveis, e falei, é meu doutorado em sustentabilidade, mas não era sustentabilidade, porque eu queria criar uma teoria. Então, eu tinha essa intuição de que eu vi coisas lá na Europa que eles têm muito à frente da gente, mas em outras coisas a gente está muito à frente. Entendeu? De vida, de sentimento, sabe? Então, eu vi, ninguém me contou, eu vi. Eu andei no lugar onde Freud estudou. Eu visitei lugares assim, sabe? Que eu convivi com a cultura. Então, eu falava, cara, a gente está mais avançado em algumas coisas e eles em outras, né? E aí eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Aí, beleza. Vamos fechar esse capítulo. Eu decido voltar, então, para a Alemanha. Aí eu me aplico para um segundo doutorado, falando, agora eu vou fazer do jeito que eu quero, não do jeito que eles querem. E aí, só que eu tinha muita... Aí eu comecei a estudar e tudo mais, só que eu tinha muita convicção de que o meu laboratório era o Brasil. E, sobretudo, o Rio de Janeiro. Isso não saía da minha cabeça. E eu já
dava aula na faculdade e tal, e aí eu decidi compartilhar com eles que eu queria fazer esse doutorado de uma forma diferente, que era indo e voltando. E aí eles não aceitaram, a gente ficou numa disputa, que lá é possível fazer isso, né? Uma disputa técnica, 3 anos. Eu já estava no doutorado, mas em princípio eu não estava efetivada porque eu não tinha ido para lá. E eu falava, não faz sentido, eu posso ir e volto. Conclusão, para terminar tudo, eu fui reprovado. Eles não aceitaram. O que trouxe de volta para mim? Aquele histórico meu lá, de novo, esse cara, eu sou um cara complicado, pô, eu não dou certo, mesmo já tendo isso e essas questões ainda. Só que, de novo, bateu em mim a tensão, porque eu também senti um pouco isso lá no laboratório. Eu falei, cara, eu não posso me corromper. Não é a Alemanha que é meu laboratório é aqui, eu sei para quem eu quero contribuir, eu morei lá, eu sei que está tudo pronto, aqui não. Aqui a gente tem sabe, e eu quero pesquisar, mas eu sei que eles têm os instrumentos teóricos que eu não tenho, então eu preciso deles. E eu defendi isso às últimas consequências e não. Vamos para outra parte. Passaram 3 meses, eu fui dar uma palestra no Rio de Janeiro, Museu da República, um evento internacional, e o maluco do diretor do museu, que era meu amigo, de um projeto que eu coordenava já como professor universitário, mas eu coordenava um projeto dentro da favela, ele virou para mim e disse assim, não é justo que a gente faça um evento internacional no Rio e ninguém do Rio de Janeiro dê uma palavrinha de 5 minutos sobre o trabalho prático que faz aqui, de ecomuseus. Aí ele falou, Del, por favor, vem aqui. Me chamou eu e mais 2. E eu estava lá. Eu fui. Falei 7 minutos. Eu amo muito o que eu faço, então já fiz ali e tal e falei. Quando terminou, um cidadão veio e me procurou e disse assim, olha, gostei desses pontos, isso aí é uma tese de doutorado. Você não quer fazer um doutorado, não? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu acabei de levar uma pancada agora. Ele falou, não, cara, vamos para Portugal. Vamos. Eu falei, não, de jeito nenhum. Ele falou, você não está entendendo. Nós votamos uma lei lá agora, na universidade, que quem já tem um doutorado faz a tese. Você tem que defender a tese. Você não tem que provar mais nada para ninguém, mas a tese é o que define tudo. Se você não defende uma tese, não existe doutorado. E é verdade. E aí ele falou, vou te dizer mais, eu sou o reitor. Uau! O que você acha que aconteceu? Na outra semana eu já estava matriculado, feliz da vida, caindo para dentro. E aí, só para completar isso, para você entender a pergunta, eu escrevo e, faltando 2 dias para eu defender, lá em Portugal, 8 doutores da Europa, era a teoria que eu desenvolvi, que eu sempre acreditei, que eu já estava mais maduro, e eu achava que ele ia fazer como os outros, que eles cortam e tal, ele não, ele falou, cara, você está pronto. Então ele corrigia, mas falava, é a intuição sua, me empoderava e eu ia. E aí ele disse, só que nós quebramos alguns padrões aqui. Eu vou ter que fazer a defesa com você agora, 2 dias antes, só eu e você, para eu te preparar para você ir, para você defender. E aí ele disse assim, se você acertar 8 das 10 perguntas sobre a sua própria teoria, sobre a sua tese, eu subo com você. Se você errar, eu fora. É você que vai e se defende. O que aconteceu? Eu errei. As 8 perguntas. Acertei 2, eu acho. Foi um dos piores dias da minha vida. Piores dias. Ele ficou extremamente nervoso, andou de um lado para o outro, sentou na minha frente e disse assim, não foi eu que fiz, foi você. Não, é impossível você não saber defender o que você mesmo fez. Então, eu vou sair daqui, daqui a 1 hora eu volto. E vou te fazer as 10 perguntas de novo, e tá aqui, ó. Foca na parte A e na parte B e no índice. Fica aí. Ele saiu e voltou. Sentou na minha frente, fez as 10 perguntas, eu acertei as 10. E aí ele disse assim, sabe por que você errou? Porque você não acredita de verdade
que você poderia ter criado uma teoria que, se não for melhor, não for igual a que a gente tem na Europa, é muito melhor. O que eu descobri ali? Que eu tinha ainda os resquícios do que hoje eu trabalho da minha própria teoria do eu fraco, que é você ter o potencial, mas a culpa, o medo, aquelas questões do passado que você não resolve e que na hora que você tá para fazer a grande virada da sua vida, você perde tudo que você construiu. Se não fosse ele, eu teria perdido. Ele foi o grande mediador ali, porque, óbvio, depois ele disse para mim, não foi eu, porque ele me pôs para ler a minha própria teoria. Olha que loucura. Naquele intervalo de 1 hora, ele me pôs para ver o que eu mesmo tinha criado, porque a minha teoria, de certa forma, é sobre isso também. Sim. Mas eu mesmo não tinha me apropriado disso. Isso. Entendeu? Sim. Eu não tinha me apropriado. A sua história também é muito parecida com a minha história, muito parecida com as pessoas que estão assistindo aqui, né? A maioria é meus pacientes. Que homem forte que você é. Que homem forte. É realmente um prazer. Agora eu entendi por que nós estamos juntos agora, né? E uma das coisas que eu vi, o conteúdo na sua página, que mais me chamou a atenção, é da forma que nós falamos a respeito das mesmas coisas, usando palavras completamente diferentes, né? Sim. E muitas pessoas aqui se sentem muito culpadas, né? Como todos nós em algum momento da nossa vida, porque foram passando por situações que o poder de decisão não estava em nós. Por exemplo, né, você contou sobre o seu processo de estudo, da sua tese, seu processo familiar. Então, assim, com todo esse conhecimento, com toda essa experiência, né, de vida, com todo o seu estudo, qual a sua orientação para as pessoas que estão aqui se culpando, né, dando muita substância para essas vozes que falam na cabeça e elas se sentem culpadas? Qual a sua orientação, assim, né, que você tem para essas pessoas? Então, a primeira delas, eu sempre trabalho, né, a partir dessa própria história que surgiu o ciclo do eu fraco. Ou seja, é preciso se você entende o lugar onde você está, você consegue ter uma projeção de para onde você pode ir. Ok? Então, o que significa isso no primeiro momento? O ciclo do eu fraco, que era o que acontecia comigo e acontece com muita gente, a gente tenta mostrar a pessoa não sobre quem ela foi no passado, mas onde ela está. Quando você percebe onde você está, primeira coisa, você vai perceber o que fizeram com você. Só isso aqui já te abre uma janela fenomenal. Por isso é que é tão importante, quando eu sempre cito, eu desenvolvi os 8 sintomas do ciclo do eu fraco, que é não receber o carinho e afeto na infância, história, desenvolve um buraco vazio na alma, onde vai estar a culpa, onde vai estar o medo, onde vai estar o passado, e o que acontece com ele? Ele vive fora do eixo dele, porque agora, já que ele não recebeu, ele vai buscar no outro aquilo que ele não tem do lado de dentro. Então, quando você para você perceber onde você está, e isso aqui para mim é belíssimo, porque várias pessoas que fazem esse autodiagnóstico, embora fale coisas do passado, a pessoa não tem sensação de que ela está voltando para o passado. Entendeu? E eu sempre conto uma história, que é um viajante que perde o caminho durante a viagem. Ele tem a opção de voltar e refazer o caminho todo, ou ele tem a opção de parar e tentar buscar alguma forma de se situar no instante presente para ele seguir o que vai seguir em frente. Então, isso para a gente é muito, muito sério. Número 1, saber onde você está. Número 2, que eu mostro. Aí é uma mudança de mentalidade que você trabalha. Que a gente tem uma frase. Você não é o que fizeram com você. Você é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, essa frase para a gente é quase que um pequeno mantra que eu utilizo lá com os meus alunos e tal, porque aí sim a gente pode ir para o 3. Qual o sentido? Eu vou dar um exemplo. Hoje,
antes de entrar com você, eu estava fazendo uma mentoria individual e eu achei belíssimo a forma como essa pessoa já passou pelo meu programa, então ela já fez as 7 semanas e tudo mais, e ela já consegue se distanciar dela. Ela já consegue. É uma técnica que você se olha de fora, né? Como eu gosto, dialogo muito também com o teatro, com as artes e tal, saindo um pouco do paradigma racional da Europa, tem um processo que você é dono de você. Então, você pode fazer um jogo de brincar com você mesmo, se vendo de fora de você e mexendo os pauzinhos da sua própria história. Gente, isso é Entende? genial! Meu Deus, obrigado por essa live. Entende? Então é possível você fazer isso. E aí hoje, ela já recebeu todas as ferramentas e tal, e o gostoso da vida é prática. Embora eu seja muito teórico, que eu gosto, mas para mim eu sempre vivi na prática. Eu nunca só estudei. Lembra que eu contei? Sempre foi prática. Ela, olha que fenomenal. Ela trouxe hoje para mim. O filho dela, de 9 anos, estava entre ela, mãe, uma dor. Qual era a dor? Ele não estava conseguindo fazer o exercício da escola. E ele trazia aquela dor várias e várias vezes. Ela já está trabalhando comigo e ela já mapeou o ciclo do eu fraco dela, que a culpa que ela tem hoje, que ela já está se livrando, e a raiva que ela tem dela mesma hoje, que ela já está se livrando, é fruto de que ela assumiu uma responsabilidade de coisas que os outros fizeram com ela que ela não podia assumir. Então ela já está desfazendo disso, ok? Ok? Ou seja, tá saindo desse papel de vítima, né? O que a mamãe falou pro filho? A vovó falou pro filho dela? Se você é burro. Adivinha o que aconteceu com ela? Ela sentiu a dor lá na alma dela, porque era aquilo que ela causou o eu fraco dela a vida inteira. Aí, sabe o que ela fez? Ela foi lá e falou, não, mamãe, ele não é burro. Ele só não está conseguindo. Fala aqui para mim, por que você não está conseguindo? E aí, quando ela me trouxe isso para mim, eu disse para ela, você venceu. Você não vai repetir mais o que fizeram com você no seu filho. Você cortou aqui um ciclo que iria se repetir. Provavelmente, aí vamos tirar a culpa de novo, né? Provavelmente, vamos tirar a culpa. Provavelmente, alguém fez isso com a bisavó, provavelmente com a tataravó, provavelmente com a mãe, e provavelmente a mãe fazendo com a filha. E aí, vamos dar um novo sentido. A gente trabalha com esse conceito de novo sentido. Qual foi o novo sentido? Angústia e dor. Nessa escala de pessoas que vivem isso, talvez alguém aqui está se identificando, é nada mais, nada menos do que o grito da alma por liberdade. Meu Deus. Não, gente, eu tô arrepiada. Grito da alma por liberdade. E por que por liberdade? Por que por liberdade? Porque ela só quer ser o que ela veio aqui nascer para ser. Ela não quer ser continuidade de patologia, de dor, de ódio, de raiva de outras pessoas. Ela só quer ser ela mesma. Então, você hoje nessa live já pode dar um novo sentido para a dor que você vive. Ou seja, o que você está vivendo nesse exato momento é um grito de liberdade. Então é bom, porque se você achar um caminho certo, você será livre para sempre. E aí vem uma terceira questão aqui que para mim é muito central. Nesse ciclo aí que a gente está conversando, quase sempre, aqueles que mais sofrem na família são aqueles que são mais saudáveis. Por quê? Porque são eles que, e aí é o mistério da existência humana, são eles que já estão gritando para que o novo nasça nessa família e ela não fique carregando o que nós chamamos na teoria da atenção de fidelidade geracional, que é a fidelidade
ao sofrimento. Isso é muito sério. Não, isso é gravíssimo, gente. Isso é... E é tão Fidelidade ao sofrimento. inconsciente, meu Deus. É isso. Então, pergunta que eu diria, como que eu te responderia? Seguir esse processo. Você não é o que fizeram com você, você é o que você vai fazer com o que fizeram com você. E como você vai fazer isso? Aí é a live, é a busca de conteúdos, é estar perto de pessoas que podem agregar valor a você. A gente tem lá alguns passos, né, que a gente chama o acolhimento da fragilidade. É uma parte que eu gosto muito, né? Porque a fragilidade, por isso que a gente trabalha a angústia como grito da alma por liberdade. E o silêncio, porque pessoas que se identificam com o ciclo do eu fraco, talvez seja o seu público, que tem muita culpa e muito preso ao passado, carregam muitas perguntas na alma. E essas perguntas, na sua maioria, não têm respostas. E aí, se ela dá vazão todo dia de manhã, levantou com essas mesmas perguntas, está preso nessas mesmas perguntas, está vivendo essas mesmas perguntas, o que ela faz? Ela está retroalimentando um período que é o passado que não existe mais, mas está existindo na pessoa em forma de energia negativa que bloqueia todos os poros de criatividade. Perfeito. É isso o jogo. Perfeito. Perfeito. E, doutor, a frase que você falou, não importa o que fizeram com você, não importa o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. E muitas vezes a gente deixa as situações, né, as circunstâncias, dizer o que a gente é. Né? A gente dá a definição, né, do nosso autoconceito através das circunstâncias. Né? E esquece de olhar que aquilo é uma oportunidade, muitas vezes incrível, de evolução, de aprendizado, só que a gente não vê oportunidade nas cenas. A gente vê o quê? Sim. Vou concluir coisas sobre mim. Né? Vou concluir. E isso gera muita culpa. E aí você fica olhando para lá, né? Fica olhando para lá para ficar dando realidade para isso que você quer concluir de você. E muitas vezes isso que a gente quer concluir da gente, será que é realmente a gente que quer concluir da gente? É uma fidelidade ancestral que quer ali se manter viva, se manter presente e perpetuar. Eu uso a técnica com eles lá, né, no método travessia, que desconfia de todo primeiro pensamento. Por quê? Por que isso é importante? Porque pensa, aí a gente trabalha também com o conceito de terceiro nascimento. Né? Dentro da teoria da atenção, a gente diz, o primeiro nascimento é nascer da não existência para a existência. Perfeito? Da não existência para a existência. A gente pode discutir isso com física quântica, com outras áreas e tal. Não é uma questão necessariamente religiosa. Mas, como o meu ponto de partida nasci no interior, nasci numa família pobre, não tinha um questionamento sobre o sagrado. O sagrado é o universo, o sagrado ele está presente na nossa vida como um processo. Então, não tem esse questionamento como eu vi os meus colegas na Europa. E está tudo certo. Então, essa perspectiva, para mim, ela é colocada na minha metodologia como ciência, como um dado científico. Da não existência para a existência, tem um primeiro nascimento, não é sair da barriga da sua mãe. Então, se o meu primeiro nascimento é da não existência para a existência, o sair da barriga da mãe é o segundo nascimento. E esse segundo nascimento, vamos colocar aqui, nós temos uma duplicidade aqui. O segundo nascimento é a história da dor, é a história do prazer e é a história do eu fraco. História da dor, história do prazer, história do eu fraco. Aí, mas como assim, doutor Del? Sim. Porque infância, adolescência, quando você entra na faculdade, você está escolhendo a faculdade porque você está escolhendo mesmo? Não, mentira. 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 Você escolhe por carência, você escolhe por medo, você escolhe por culpa, você escolhe para fazer perspectivas de outras pessoas, você escolhe por causa do contexto social que diz para você que todo mundo está indo para aquele caminho e você não tem força para manter aquela intuição que é aquele caminho, não vai dar dinheiro, ou quer muito dinheiro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Por que a história da dor
da angústia e do eu fraco. E da dor, do prazer e do eu fraco. Porque você, não é você que escolhe nada, praticamente. E faz parte do... É isso que os meus pacientes descobrem no primeiro nível da terapia, porque eles veem que eles estão escritos num livro. Como assim? Eu sou única, ninguém me dá. Ei, meus irmãos. Entende? E aí, qual que é a beleza disso? Qual que é a beleza disso que a gente está conversando? É que se eu consigo provar cientificamente que essas escolhas foram feitas por você e não foi você que fez essa escolha, o que te torna única na sua passagem pelo universo? É quando você consegue olhar para o seu passado, olhar para a sua própria história e dizer, show de bola, mas agora o jogo é comigo. Me dá a bola aqui, que é eu que vou ocupar o meu lugar. Aí a gente chama isso de terceiro nascimento. Então, primeiro nascimento, não existência para existência. Segundo nascimento, sair da barriga da sua mãe e criar uma história que é da dor, que é a história do prazer, que é a história do eu fraco. E qual o problema? Não tem como retirar a dor. Para você não ter dor, não ter sofrimento, você teria que ser o todo. Como você não é o todo e você é parte, você tem essa vulnerabilidade, que a gente chama de agora fraqueza, que no terceiro nascimento, que é você que agora vai escolher, você vai transformar a dor em... Você vai transformar fraqueza em força. Você vai transformar vulnerabilidade em caminho. Então, só isso aqui já faz você fazer o quê? Soltar tudo, porque não faz sentido você carregar algo que não te representa. Gente, eu ouvi um glória aqui nessa live. Que não te representa. Você consegue? E aí, o que eu acho que é fantástico, né? Isso aqui que a gente está trabalhando é a teoria da atenção do método travessia. Porque agora eu, como doutor e como cientista, eu posso qualificar melhor o que significa o primeiro nascimento. Entende? O primeiro nascimento é as condições que da não existência para a existência, eu vou agora te arrancar da relação com a sua família. Eu vou te arrancar. Por quê? Por que eu tenho que te arrancar? Porque a sua família, ela é apenas um instrumento para o seu processo de construir a sua história. Não é que você está sendo infiel à sua família. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está dizendo da possibilidade de construir um protagonismo. Então, aí você me diz, mas então com quais condições que eu tenho possibilidade, então, de reescrever a minha história? Porque o seu sentido de existência está no primeiro nascimento e não no segundo nascimento. Então, você recebe as condições da transição da não existência para a existência, para quando você entender isso que a gente está falando aqui, e você falar, então eu vou me apropriar, não é pela sua força. Aí que é fenomenal. Não é. Meu Deus! O que não é? Não é. É pelo que já existe em você para você ser. Que já foi colocado quando? Da não existência para a existência. Aí o que eu estou dizendo então agora? Que o sentido da sua existência não tem a ver nem com seu pai, nem com sua mãe. O sentido da sua existência tem a ver com quem tem a capacidade de produzir a vida da não vida. Isso nem a ciência tem a capacidade de fazer, com todo o respeito que eu tenho a ela e que sou cientista. Mas isso ela não tem condição de fazer. Entendeu? Construir do nada é só quem é a plenitude que abarca todo o universo. Se a gente consegue levar a pessoa para esse lugar, aí a gente pararia, que aí a gente iria entrar no outro capítulo que eu me emociono, que para mim não existe outra linguagem do universo que não seja o silêncio e não seja o amor. Ou seja, sua existência aí sim, para desfazer o não afeto que você não recebeu, só um transbordamento de afeto. E qual é esse transbordamento? É a experiência do fôlego de vida que ainda é recriado dentro de você todas as vezes que você respira e se reconecta com esse sentido maior da existência.
Ou seja, a sua mãe pode ser instrumento para te gerar, mas ela não é capaz de produzir a respiração que você está tendo até hoje. Não, isso não é capaz. Isso só um mistério invisível que, de certa forma, sustenta o universo, que continua fazendo a vida ser perpetuada como vida. E se você quiser ser muito simples, é um instante de respiração que isso acontece. Um instante de respiração. É o que você está fazendo agora, o que eu estou fazendo agora. E que a gente perdeu a conexão com isso. Gente, isso é incrível. O ser humano perdeu a conexão com isso. É tão simples que é fácil de você se perder. É o que eu falo com meus pacientes, é tão simples que chega a ser difícil. Né? Porque a gente está tão longe, né? Deixa eu abrir aqui que estão... Um segundinho só. Gente, isso que eu e o Dr. Delta estamos falando é a psicologia do futuro. Ele resumiu a forma com que a gente trabalha, com a faculdade de psicologia não te ensina isso. É por isso que às vezes você vai... Estou falando que tem muitos psicólogos aqui me assistindo. Por isso que às vezes a gente vai ali tentando ajudar o paciente, o negócio paralisa, o negócio não vai, o negócio não anda. Sabe, gente? Então, essa é a psicologia do futuro. Essa psicologia do futuro que o Dr. Del está falando assim, é como eu falei para vocês. Por que eu convidei ele para estar aqui com a gente? Porque nós falamos exatamente a mesma coisa, só usamos palavras diferentes. Mas a palavra é mero símbolo, né? Então, a gente, né, vai para além da palavra e entra e faz contato com o conteúdo, né? Que é uno, né? Que chega do mesmo lugar, sempre do mesmo lugar da mente. Bom, então vamos finalizar para essa live não ficar muito longa, até porque não ia deixar gravada, mas vou deixar gravada, gente, porque isso aqui é uma poesia. Meu Deus, isso não é uma live, isso aqui é uma poesia, né? E quero agradecer a todos que estão aqui presentes, né? A Val, minha amiga maravilhosa, minha mãe tá aqui. Del, olha a cura que você tá liberando aqui, hein? Minha mãe tá online aqui, hein, Del? Olha isso. Larissa, minhas pacientes, a Camila, o Orione, minha amiga Eloá, a Anne, a Daiane, muitos psicólogos aqui, Cadu, a Cristina, a Liara, meus pacientes em peso, gente. Diego, Vânia, a Valéria, Eliana, Lucy. Agradeço a presença de vocês. Vocês gostaram, gente? Dá para trazer o Dr. Del em breve? Não sei, né? Porque a agenda dele é muito cheia, é muito complicada. Se vocês quiserem conhecer mais do trabalho dele, entra lá no Instagram dele, segue. Porque hoje em dia a gente é tanta baboseira, tanta superficialidade, que às vezes fica difícil a gente achar um perfil onde só nos edifica, onde só nos lembra da nossa real e verdadeira natureza. Então sigam o Dr. Del, é um perfil que vale a pena, sabe? Eu indico para vocês demais. Olha lá, Dr. Del. Ele é maravilhoso, por favor, para trazer você novamente. As pessoas precisam de mais lives. Minha amiga tá falando que vai assistir mais depois. Minha mãe agradecendo, muito obrigada. Os profissionais falando que foi excelente. É isso, Dr. Del. Agradeço a sua disponibilidade. Tá bom? Tá bom, sempre que precisar, a gente acha um horário na agenda e a gente faz. Eu adoro fazer isso aqui, essa troca, né? Eu sempre digo que essa é uma forma também da gente fazer essa troca que o mundo digital nos permite. E cada vez mais ele acaba ficando, pessoas vão concentrando muita coisa em um lugar. Não, a gente tem que trocar. E isso é quem ganha, quem está assistindo a gente, e é fantástico. Quem quiser, entra aí, pode me seguir lá na bio, lá tem lá os links. A gente tem uma live toda segunda-feira, 8 e 7 da manhã. É uma live que eu trabalho, né, esses conteúdos, ajudando mesmo a pessoa a se tornar, desenvolver a inteligência do eu forte. Esse é o trabalho que eu faço, que eu vivi, é a base da teoria, inteligência do eu forte. E também toda quinta-feira a gente tem um estudo de ciclo de eu fraco, né? Porque esse ciclo aí, ele é desenvolvido em 8 sintomas. Então, eu mostrei trabalho os 8 sintomas de uma forma muito lúdica. E se alguém quiser também, pode fazer o próprio autodiagnóstico. Está lá na minha bio, a pessoa pode entrar, ela mesma fazer o autodiagnóstico dela lá, ela tem um link lá do autodiagnóstico.
E foi um prazer também, Letícia, poder dividir isso aqui com você. E foi interessante, eu sempre tenho um costume que eu fui desenvolvendo também, eu queria terminar com duas histórias e depois eu falo a outra. Mas um costume que eu desenvolvi que eu sempre tento perceber alguma coisa, sabe, diferencial na pessoa para poder sempre pontuar para ela. Às vezes na vida as pessoas pontuam muito a crítica, o lado negativo e tal, e eu sempre gosto de fazer isso. E eu, mas a minha esposa, a gente estava conversando, né? E aí apareceu uma menina lá na televisão e tal, e aí uma outra pessoa disse assim, na brincadeira, assim, gente, mas essa bicha é bonita, hein? Meu Deus do céu, disse. E aí, quando eu entrei no seu perfil para poder ver, nossa, deixa eu ver quem que é a Letícia e tal, eu falei, meu Deus, mas essa bicha é bonita, essa menina. E eu queria pontuar isso para você, entendeu? E é bonito, sabe? E você transmite isso, e guarde isso e transborde isso para o mundo, entendeu? A gente está precisando muito, sabe, desse carisma, com a minha tonalidade, né? Com o meu jeito, com o seu jeito, como uma mulher preta, como uma mulher guerreira, cara, nunca perca esse brilho, jamais. Eu acho que isso aí é muito seu. Chega primeiro, entendeu? E é isso, é simplesmente isso. Muito Tá bom? obrigado, meu querido. Compartilho das mesmas palavras em direção a você, que quando eu vi seu conteúdo, eu vi muita luz, eu vi muita verdade, eu vi muita honestidade, vi muita vontade, muita coragem, né? E é isso. E né, quem sou eu para dizer que você está no caminho certo, mas né, receba que você está É isso aí. no caminho certo. Tá bom. Tá bom, meu querido? E tá bom. Gratidão. Eu queria deixar a última coisa para as pessoas que estão aqui, que tem a ver com o passado e com a culpa. Às vezes, e você falou isso, as circunstâncias, elas não podem definir de fato quem você é. Um dos dias mais felizes para mim, Letícia, foi que quando eu saio daquela história lá, que o chefe lá, ele meio que foi um grande mediador para eu poder olhar para dentro de mim, achar o meu eu fraco, virar a chave para o meu eu forte e sair dali para ir fazer a defesa, eu vou fazer a defesa e eu consigo a melhor avaliação em 10 anos do departamento. A melhor avaliação e a melhor avaliação que um PhD pode receber na Europa. Veja, eu poderia ter perdido tudo. E aí, o que aconteceu comigo logo em seguida? Eu falei, agora acabou. É isso que eu vou viver pro resto da minha vida. Eu vou ajudar pessoas que tiveram o mesmo histórico que eu tive, para que elas não percam, e pessoas com potencial. Aí vem o grande mistério do bem. No ano seguinte, ou melhor, 2 anos depois, não a mesma universidade, mas a outra universidade na Alemanha, a Universidade de Münster, estava me chamando de volta para ensinar para eles a minha teoria e os estudos de caso das pessoas que tinham sido transformadas com essa teoria. Veja, eu fui fiel a um lugar muito profundo dentro de mim, porque eu tinha certeza que era aqui, eu não aceitei de me diminuir. Não, perder muitas vezes é ganhar. Quando você é fiel, sabe? Quando você é fiel aos seus valores, aos seus princípios. Perder, você não pode se comparar com ninguém. Você tem que só achar o seu poder de vida. É só isso que a gente chama, né, na teoria nossa, o poder de vida é um lugar dentro de você que conecta com esse centro do universo. Achou isso, você sai do histórico do passado, sai de sua família, e agora você vai começar a escrever sua própria vida, caindo, levantando, acolhendo sua fragilidade, celebrando cada instante presente da sua respiração, e sem a ansiedade do que vai ser amanhã, porque amanhã não existe. Amanhã é só um plano no papel, mas o que existe é esse instante presente do fôlego de vida que a gente está vivendo aqui agora. Beleza? Nossa, gratidão. Gratidão, gratidão imensa. Receba isso. Del, vamos encerrar? Nossa, Jesus, já foi 1 hora de live. Olha, quando a coisa é conteúdo puro, né? O néctar. A gente passa aqui a tarde inteira.
Mas é isso, meu querido. Muito obrigado. Beijo grande no teu coração. E a gente vai ver muito ainda as pessoas, né, se empoderando desse conhecimento, né, e levando isso para mais pessoas ainda, porque a gente está fazendo aqui, né? Se parasse só nas pessoas que estão online, né, a coisa ela toma uma proporção É imensa. verdade. Então é isso, Um meu abração. querido. Tchau, tchau. Muito Tchau, até mais. obrigado. Deixa, Até. deixa a live salva um pouquinho, que a minha equipe vai baixar ela para colocar nas nossas redes. Foi Pode deixar. muito bom, adorei. Incrível, incrível, meu Deus. Tchau, tchau, Del. Tchau, um abraço. Abraço, meu querido. Bom, gente, olha, é conteúdo aqui, hein? Se olhou para o lado, já perdeu o raciocínio. Na verdade, é assim que eu gosto, né? Trazer para vocês coisas objetivas, coisas didáticas que dá para vocês entender e, ao mesmo tempo, ir muito profundo. Beijo no coração de vocês. Não me canso de agradecer a presença de todos, a presença de todos os meus pacientes, sempre muito parceiros, sempre me apoiando demais. Meus amigos, é isso, meus amores. Beijo! Vocês podem aproveitar e rever esse conteúdo lá no feed. Tchau!